agradeço imensamente o convite por estar aqui novamente, né? Estive aqui o ano passado. Gostaria que os trabalhadores estendessem o agradecimento ao Isaías, me informou que não estaria aqui hoje. Mas, falando então do comentário da noite, quando Isaías pediu para que eu escolhesse o tema, tinha uma lista lá e eu escolhi, porque uma das coisas que eu mais gosto na doutrina é o tema pensamento. E, como vocês estão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, agora já parece que pela última palestra que eu assisti, lá no capítulo 27, trata do pedir e obtereis. Confesso para vocês que quando a gente lê esse tema, pedir e obtereis, parece muito simples, muito fácil, né? E parece que nos deixa numa comodidade, porque pedir e obtereis nos leva a refletir, logicamente, que parece que pede e já vai obter. E aí eu fui fazer o estudo desse tema para que a gente pudesse hoje aqui refletir um pouquinho mais. Para a gente falar de prece, para a gente falar de transmissão de pensamento, eu não poderia já introduzir logo aqui, no capítulo 27, no item 9 até o item 15, já falar sobre a ação da prece e do pensamento, sem antes nós fazermos uma breve reflexão sobre dois temas que eu julgo de suma importância para que a gente pudesse compreender a ação da prece e também a transmissão do pensamento. Então eu trago aqui esses dois temas. O primeiro deles, nós vamos tratar da fé. Depois a gente vai tratar do pensamento. O primeiro deles, quando eu falo da fé, eu gostaria que a gente pensasse o seguinte: qual é a essência da fé espírita? Nós, espíritas, temos essa convicção, essa fé, essa certeza. Então eu trago aqui, eu coloquei aqui alguns tópicos para que a gente pudesse refletir a fé na essência espírita. E eu baseio ela nesses 4 pilares que eu trago aqui para vocês. 3 agora e eu apresento o outro depois. Quando falamos da fé espírita, nós tratamos da fé raciocinada. E o que é a fé raciocinada? É a fé espírita, eu diria para vocês, ela não é cega e nem baseada em crenças sem fundamento. A fé espírita, como nós sabemos, ela se apoia na razão, na lógica e na análise dos fatos e fenômenos. Allan Kardec, o codificador da doutrina, né? Ele já nos enfatizou a importância para que pudéssemos crer somente naquilo que se pode compreender. Primeiro tópico, então, primeiro embasamento que a gente traz para refletir um pouquinho sobre a essência da fé espírita. O segundo tópico que eu trago é a convicção adquirida. O que seria a convicção adquirida com relação à essência da fé espírita, né? E eu diria para vocês que a fé genuína, ela nasce da compreensão e da experiência, seja ela direta. O que eu digo quando falo experiência direta? No caso, a experiência mediúnica, ou a indireta. Como é que eu faço essa observação indireta? Através do estudo, através da observação. Então, quando falamos de convicção adquirida, nós não estamos falando de uma imposição, mas sim de uma adesão, diria, consciente aos princípios da doutrina espírita. E o terceiro pilar que eu trago, eu diria sobre a harmonia que todos nós devemos ter entre a ciência e a religião.
E aí o Espiritismo busca a conciliação entre ciência e religião, mostrando que as duas podem e devem complementar-se na busca da verdade. A fé espírita, como nós sabemos, ela acolhe os avanços científicos que reafirmam, que corroboram aos seus princípios. E o outro que eu trago, o outro pilar, é a confiança em Deus e na lei divina. Então, para nós tratarmos de fé espírita, eu teria que estar embasado, então, na fé raciocinada, na convicção adquirida, na harmonia que a doutrina nos traz entre a ciência e a religião e a confiança em Deus. A fé, meus amigos, a fé espírita, ela implica em todos nós, para todos nós, uma confiança em Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e também em suas leis, que são justas e perfeitas e acabam por reger o nosso universo todo. Bom, se nós temos essa convicção da nossa fé espírita, tem a implicância, né? O que isso implica? Aí eu trago mais 4 itens para que nós possamos justificar a nossa fé espírita. E quais são esses itens, né? Eu trago primeiro a fé que conduz à ação, a consolação e a esperança, a tolerância e a fraternidade e a compreensão da evolução contínua. Então, quando eu digo para vocês que a implicação que nós temos diante da fé espírita, primeiro deles é a fé que conduz à ação. E como nós já sabemos, a fé espírita ela não é passiva. O que ela faz? Ela impulsiona o indivíduo, ela impulsiona a todos nós a prática do bem, a prática da caridade e, principalmente, a todos nós a reforma íntima. E a compreensão das leis divinas leva a todos nós à responsabilidade e ao esforço contínuo pelo próprio progresso moral. A segunda implicância que eu trago é a consolação e esperança. Consolação e esperança porque sabemos que a fé espírita, ela oferece a todos nós o consolo. Consolo esse diante das dificuldades da vida, diante da dor, diante da morte. Ao trazer a todos nós a compreensão da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e da justiça divina. Ela nutre em todos nós a esperança em um futuro de progresso e de felicidade. Quando falamos da nossa fé espírita, implica também a todos nós a termos o conhecimento da tolerância e da fraternidade. A fé raciocinada, meus amigos, ela nos leva à tolerância para com as diferentes crenças e ao relacionamento da fraternidade universal, baseada no quê? Na igualdade essencial de todos os espíritos. Baseado na nossa fé espírita, eu trago também a evolução contínua. E como sabemos que ela está intrinsecamente ligada à ideia de evolução espiritual, ou seja, a crença na reencarnação e nas oportunidades de aprendizado em cada existência, que motiva a todos nós a perseverar no caminho do aprimoramento. Então, para que a gente pudesse falar sobre prece, falar sobre o poder do pensamento na prece, o primeiro tópico que eu trago para vocês é refletir um pouquinho sobre a fé. E aí vem a pergunta: será que todos nós temos essa fé como prega a doutrina espírita? Será que nós, quando nos propomos a frequentar a casa, nos propomos a fazer esse trabalho edificante dentro da doutrina, nós estamos pautados nessa fé espírita? Então agora a gente vem com outro tópico.
eu não poderia falar para vocês de prece, não poderia falar para vocês do poder do pensamento diante da prece, se nós não falássemos da fé e também sobre o pensamento. E aí eu trago para vocês, então, a natureza do pensamento e o alcance dele. Então vamos lá. O pensamento, todos nós sabemos que ele é ou tem uma força criadora. Então vamos lá. Pensamento como força criadora. Para o Espiritismo, como nós já sabemos, o pensamento não é uma simples abstração, mas uma força viva e atuante. E ela, afirmo para vocês, é a base de toda a criação, influenciando a todos nós e também ao ambiente que estamos aqui ao redor. Então, essa é a força, é o pensamento como força criadora. O outro tópico que eu trago é o pensamento como fluido cósmico universal. Todos nós sabemos que o pensamento nosso, ele atua sobre o fluido cósmico universal, que nada mais é do que a matéria elementar do universo. E quando ele atua, ele modela e dá origem a formas e fenômenos diversos. Olha a importância que tem o nosso pensamento. Depois eu trago para vocês também o perispírito como veículo do pensamento. Todos nós sabemos que nós temos o nosso corpo material e o nosso corpo perispiritual. O perispírito, como sendo o corpo semimaterial que envolve o espírito, é o veículo através do qual o pensamento se manifesta e age sobre a matéria. E qual que é a nossa preocupação? Da qualidade do pensamento. A qualidade do nosso pensamento, ela molda a sutileza ou a densidade do perispírito. Olha a nossa preocupação. E aí, para a gente completar aqui a natureza e o alcance do pensamento, eu trago para vocês a abrangência dele. E é importante que saibamos que o pensamento, ele não se limita ao cérebro físico. Ele irradia, ele se propaga, e dessa forma como ele se irradia e se propaga, ele estabelece conexões energéticas aí com outros espíritos e também com o ambiente. E quando eu trago aqui com outros espíritos, importante que saibamos, tanto encarnado como desencarnados. Bom, assim como eu falei da fé, da necessidade de nós termos o conhecimento da fé e das implicações que ela nos dá, eu trago também agora, já que nós sabemos todo sobre esse poder que o pensamento tem, eu preciso saber das implicações que ele também nos traz. A primeira delas é a atração. Depois eu vou falar sobre a saúde e doença, depois eu falo da criação da realidade individual e da nossa responsabilidade moral. Bom, se eu tenho todo esse conhecimento do poder do pensamento, é importante que nós saibamos que pensamentos semelhantes se atraem e também se sintonizam. Pensamentos positivos atraem energias e influências benéficas, simples assim, enquanto os pensamentos negativos, eles abrem portas para vibrações inferiores e também para os espíritos menos evoluídos. Olha a nossa responsabilidade diante do conhecimento que a gente tem do pensamento. A outra implicância que eu trago também, já que nós temos todo esse conhecimento sobre o pensamento, é sobre a saúde e a doença, né? A qualidade dos nossos pensamentos, já sabemos disso, ele influencia diretamente a nossa saúde física e também a saúde
mental. E já sabemos também, né, que pensamentos positivos fortalecem o organismo, enquanto pensamentos negativos, eles podem e geram desequilíbrios e também doenças. E a terceira implicância que eu trago, com relação ao conhecimento do pensamento, se diz respeito à criação da realidade individual. E aí, por que eu trago essa responsabilidade? Porque é o conjunto dos nossos pensamentos habituais, aqueles pensamentos que nós temos de forma constante e diária, que acabam por moldar a nossa realidade pessoal. E aí, dessa forma, ele atrai para nós situações, pessoas e oportunidades que ressoam com as nossas vibrações mentais. E para finalizar, sobre o pensamento, eu trago a nossa responsabilidade moral. Responsabilidade moral por quê? Porque conscientes do poder do nosso pensamento, nós espíritos, compreendem a importância da nossa vigilância mental e também do cultivo de pensamentos elevados, reconhecendo a nossa responsabilidade pelas nossas próprias criações, sejam elas mentais ou não, e também as suas consequências. Aí agora a gente já pode começar a falar então sobre a prece. Então, por quê? Falar sobre prece, eu ouvi as palestras que teve aqui nas semanas anteriores, e todas elas já trouxeram para vocês inúmeras explicações falando do poder da prece. Mas eu trago para vocês aqui para dizer o que é a prece, né? Vamos lá, desculpa. O que é a prece? Eu falo para vocês, né? No Espiritismo, a gente diz a prece ou a oração, né? Como bem a gente entende. Eu diria que ela é uma forma de comunicação, além de ser uma forma de comunicação, é uma forma de conexão com o mundo espiritual. Através do quê? Através do nosso pensamento e principalmente do nosso coração, que tem como objetivo de fazer o quê? De pedir, de agradecer, de louvar ou até mesmo buscar um consolo. Então, eu digo para vocês que no Espiritismo a prece, ela é um ato de adoração e também de humildade, um meio de fortalecer a alma e aproximá-la de Deus e também dos espíritos benfeitores. Então, vamos lá perguntar qual seria a ação da prece, né? E eu diria para vocês que a ação da prece, ela é uma invocação, ela é um apelo que estabelece uma corrente fluídica entre o orante e o ser a quem se dirige o pensamento. E como sendo uma corrente fluídica, essa corrente ela transmite a mensagem e transmite também o sentimento, buscando a influência e o auxílio do espírito solicitado. Então eu diria para vocês também que a prece, ela é um tipo de apelo que permite a todos nós entrar em comunhão com Deus, com Jesus e também com os espíritos superiores, a fim de recebermos a proteção e o auxílio. Para a gente entender um pouquinho mais da ação da prece, eu diria também que ela será um tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Então, a prece para nós é uma evocação. E aí, quando a gente entra lá no Evangelho, no capítulo 27, do item 9 ao item 15, eu tentei sintetizar cada um desses itens aqui, para que a gente pudesse refletir sobre eles. O item 9, ele traz para nós a natureza e o alcance da prece. E ele nos resume o seguinte, que a prece, ela é o meio de comunicação mental com o ser a quem se dirige, podendo ser um pedido, um agradecimento e um louvor.
Podemos orar por nós mesmos, também pelos outros, e também pelos vivos ou pelos mortos. As preces a Deus, elas são ouvidas por espíritos encarregados de cumprir a sua vontade. E aquelas dirigidas aos bons espíritos são levadas a Ele. Importante que saibamos também, e lá ele nos traz bem claro, que orar a outros seres implica a recorrer a intermediários, por nada, né, como nós sabemos, pois nada ocorre sem a permissão divina. Esse é o resumo do item 9. Lá no item 10, ele vai trazer para nós o mecanismo da prece, a transmissão do pensamento. O que traz no item 10? Né? O que ele sintetiza para a gente? E ele esclarece, né, a doutrina espírita nos esclarece, que a ação da prece, ao explicar a transmissão do pensamento através do fluido universal que permeia todos os seres. Assim como o ar transporta o som, esse fluido veicula o pensamento, estabelecendo uma corrente energética entre aquele que está orando e aquele também que recebe a prece. Seja ele encarnado ou desencarnado, esteja ele próximo de nós ou distante de nós. A força dessa corrente, dessa prece, daquela intenção, ela é proporcional à intensidade do pensamento e da vontade que todos nós temos. Essa compreensão, ela demonstra para nós a eficácia da prece, mesmo daquela considerada puramente mística, sem, contudo, desvincular sua efetividade da vontade divina. Depois, no item 11, ele vai trazer para nós os benefícios da prece. Em que sentido? No amparo e no fortalecimento moral. Nós já ouvimos, e eu tenho certeza que nós já sabemos disso também, que a prece, ela possibilita a todos nós o auxílio dos bons espíritos. O que eles nos fazem? Eles nos oferecem apoio para que possamos tomar as boas decisões. E também nos inspiram a ter algumas ideias, que eu diria ideias salutares. E é através dela o indivíduo vai conquistar tanto a força moral individual indispensável para superar todos os obstáculos e retornar ao caminho correto. Em síntese, eu poderia dizer nesse item 11 aí, que a prece também pode atenuar os males decorrentes das suas próprias falhas. Mas, contudo, não se pode esperar a cura para males originados dos excessos, se a força para resistir às tentações não foi buscada na prece. Então a gente volta a refletir lá no início, pedis e obtereis, Parecia que assim, no estalar do dedo, a gente pede e consegue. Mas a gente começou já a compreender lá desde o início, quando nós falamos da nossa fé, quando falamos do poder do pensamento, e quando a gente começa a abrir um pouquinho o leque, a gente percebe que temos também as nossas responsabilidades. E aí, no item 12, vamos ver agora a prece como sendo o antídoto aos males autoinduzidos. Se nós fôssemos analisar um pouquinho de todos os males pelos quais estamos passando nesse mundo de expiações e provas, nós deveríamos fazer uma análise e saber que a maior parte dos males da nossa vida, ela tem origem nas nossas ações. Ou seja, a maior parte dos males da vida tem origem nas próprias ações humanas, que são resultantes do quê? Resultantes da negligência e dos excessos, superando em quantidade os males inevitáveis. E aí Kardec, nessa parte, ele nos esclarece o seguinte, que muitas das aflições
pelas quais todas nós passamos, seriam evitadas com sabedoria e prudência, pois derivam das transgressão das leis divinas. Mas ele também nos consola, quando ele fala que a prece neste contexto atrai a inspiração dos bons espíritos, fortalecendo a resistência a pensamentos negativos que podem ser prejudiciais. Nos diz também que a ação dos bons espíritos não impede os cursos das leis divinas ou naturais, mas direciona o livre-arbítrio para evitar infrações. E essa influência sutil respeita a vontade individual. Então, lembremos do nosso livre-arbítrio, né? Os espíritos superiores respeitam a nossa liberdade. Já os inferiores, eles aproveitam do momento. Então, Kardec nos coloca aqui, essa influência sutil respeita a vontade individual, conferindo responsabilidade pelas escolhas que todos nós temos entre praticar o bem ou o mal. Pedir com fervor essa assistência é uma certeza de recebê-la, aplicando-se a máxima, pedi e obtereis. E agora ele esclarece, mesmo limitada a essa ação, a prece traz resultados imensos, comprovado pelo Espiritismo, ao revelar as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aí ele reforça para nós, renunciar à prece é negar a bondade divina e a assistência para si e para os outros que estamos juntos. Depois, eu trago para vocês, lá no item 13, a síntese que diz o seguinte, valor da intenção e da conduta na eficácia da prece. Aí Kardec nos esclarece que ao atender aos pedidos, Deus frequentemente visa recompensar a intenção, a dedicação e a fé de quem ora. E olha que ele diz aqui para nós, né, que mais uma vez esclarece aquela simplicidade do tema, pedi e obtereis. Por isso, a prece do homem de bem possui mais valor e eficácia, pois a verdadeira piedade, essencial para o fervor e a confiança na oração, está ausente, olha o que ele nos diz, está ausente no coração egoísta e naqueles que oram apenas superficialmente. A prece genuína, meus amigos, ela emana de sentimentos de caridade, conferindo-lhe poder. Instintivamente, busca-se o apoio das preces de pessoas com conduta mais agradável a Deus, por serem mais prontamente atendidas. Então, eu vejo que esse item 3 é o que mais também nos chama para a responsabilidade, né? Assim como o 12 e o 11, né? O que ele nos traz aqui? A responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Escolhamos, então, fazer o bem. Já no item 14, o que ele nos traz aqui? Assistência espiritual e a humildade na prece. Kardec, mais uma vez, nos esclarece aqui, que embora a prece possua uma ação magnética, seu efeito principal não reside na força fluídica do orador. Olha que interessante, né? Não reside na força fluídica do orador. Os bons espíritos suprem a insuficiência de quem ora, agindo diretamente ou concedendo força excepcional quando julgam merecido e proveitoso. E ele continua nos dizendo, mesmo quem se considera imperfeito, não deve hesitar em orar pelo próximo, pois a humildade de reconhecer sua inferioridade é apreciada por Deus, que valoriza a intenção caridosa. Olha,
Então você vê que ao mesmo tempo que ele puxa a orelha lá, ele já fala assim, mas espera um pouquinho, ó, você tem esse poder também. E aí ele continua, o fervor e a confiança na prece são o início da busca pelo bem, incentivada pelos bons espíritos. Apenas a prece do orgulhoso, que confia em seu próprio poder e méritos, buscando sobrepor-se à vontade divina, essa prece, ele nos afirma, ela é rejeitada. Bom, para finalizar o item 15, o que ele nos traz? A essência da prece, o poder do pensamento e da união. Então vamos lá. O poder da prece, ela reside aonde? No pensamento e no sentimento, independentemente de palavras, lugar ou momento. Importante que saibamos isso. Então nós não temos um local que é o ideal para a gente orar. O que nós temos que nos preocupar? Com o nosso pensamento e o nosso sentimento. Orar, meus amigos, é possível em qualquer lugar e em qualquer hora, seja individual ou coletivamente. A influência do local ou tempo se limita a facilitar o recolhimento. E aí ele nos afirma, a prece em grupo é mais eficaz, olha que ele coloca, quando há união de pensamento e objetivo, como um clamor uníssono. Contudo, a quantidade de pessoas, olha o que ele fala, é irrelevante se cada um orar isoladamente. Um pequeno grupo, com sincera união de propósito, terá uma prece mais poderosa do que uma multidão de indivíduos egoístas. Então, meus amigos, quando eu trouxe esse comentário, quando eu fui fazer o estudo para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre a prece, sobre o pedir e obtereis, mas principalmente falando sobre o poder do pensamento, eu acredito que a gente consiga agora refletir mais um pouquinho sobre a prece e possamos agir, possamos tomar consciência das nossas obrigações e fazer com que as nossas preces partam mais do nosso coração, do nosso sentimento, do que simplesmente por palavras que às vezes a gente vê, acha bonito, mas se não tiver o sentimento, se não tiver o pensamento elevado, a prece vai ser atendida, mas não da forma como deveria ser. Para encerrar, eu trago essa frase de Emmanuel, quando ele diz o seguinte, e essa é uma mensagem, ela é um pouquinho extensa, mas eu trouxe só um parágrafo dela. Quando ele diz o seguinte, não dirijas ao céu a súplica da fé, mantendo o rancor no cálice do Espírito. Por quê? Porque a luz do Senhor, em ti buscando a prece, encontrará cerrada por algemas de treva a porta do teu peito, de que o ódio voraz se faz guarida feroz. Então eu acredito que é uma breve reflexão aí, para que a gente pudesse fazer. No meu momento de prece, como é que está o meu sentimento? Aonde estão os meus pensamentos? Aí a gente vai conseguir o resultado na prece. Obrigado pelo convite, uma boa noite a todos.